Fala pessoal, vamos começar mais um podcast aqui, dessa vez o 43º. Eu de novo estou num ambiente um pouco diferente aqui, que não é o nosso estúdio clássico, mas é uma pintura que está ali atrás, depois vocês vão saber onde eu tô. Eu tô aqui com uma convidada diferente hoje, que é a Alessandra Gandolfi. Alessandra, Tudo bom? vai ser muito bom conversar com você hoje. Quero falar para o pessoal antes seguir a gente nas redes sociais, aproveitar e se inscrever lá no canal do YouTube, acompanhar quem mais vai participar aqui com a gente, o que está rolando nesse mercado da construção, da arquitetura e assim por diante. Então, sigam a gente lá nas redes sociais, a gente vai deixar as redes sociais da Alessandra aqui também, vejam os projetos que ela faz lá. Por enquanto, sem spoiler do que a gente está, onde a gente está aqui, daqui a pouco a gente fala. E é isso aí. Então, Alessandra, se quiser se apresentar e falar um pouco de você. Tá ótimo. A Alessandra falou que não tá nervosa, então tá tranquila. Eu sou a Alessandra Gandolfi, sou arquiteta, sou formada há 22 anos pela... Estou aqui para responder todas as... Você é formada há 22 anos? Parece? Não parece. Arquitetura. Arquitetura. Então, o foco da tua faculdade é arquitetura. Teve algum foco diferente, alguma coisa assim? Não, arquitetura e urbanismo mesmo. Quando eu fiz vestibular, eu venho de uma família de médicos, meu pai é médico. Eu achava que eu queria fazer medicina também. Na verdade, a gente é muito nova, né, para decidir o que a gente quer. É que é tão grandioso, né? O que a gente quer fazer da nossa vida, assim. Então, o meu primeiro vestibular foi para medicina. Ah, você foi influenciada, então. Sim, não sei, eu acho que eu era nova e eu achava, eu sempre fui muito boa aluna. Uhum. E assim, né, na época, assim, fazer vestibular difícil, assim, era medicina, né? Uhum. Então eu achava que tinha que fazer, assim, e aí, mas não é isso que eu quero. E daí eu tive uma conversa super séria, assim, tendo de medo, assim. E aí ele falou, Sandra, o que você se imagina daqui a 5 anos? E aí eu comecei a pensar, assim, como que eu me imagino? Então, foi muito legal, assim, essa troca primeiro nossa e depois essa reflexão, né? Você se imagina num hospital ou você se imagina? E aí eu comecei a me perceber, assim, o que eu gostava de fazer. Eu sempre fui muito observadora, eu sempre fui detalhista, muito perfeccionista. Pra medicina ia dar bom, né? Também, talvez, assim. E eu comecei assim, a me imaginar, assim, nas coisas. Eu falei, não, eu acho que eu tinha muito medo, porque eu não sabia desenhar muito. E antigamente, para entrar na faculdade, tinha que ter prévia, né? Ah, é? Meu ano foi o primeiro ano que não teve prévia. Aí eu falei, ótimo, é exatamente isso que eu quero. E foi tão legal, porque eu passei de cara e comecei a fazer a faculdade. E a faculdade de arquitetura é difícil, assim, diferente. Tem, por exemplo, no começo tem cálculo, tem resistência dos materiais. É que é pra ver se você desiste, né? Assim, vai lógico, se tornar aí tem geometria descritiva. E eu sempre fui muito boa de matemática. Uhum. Sempre. Para mim, eu estudei no Santa Maria, que é um colégio tradicional que ensinava muito por livros. Uhum. Então, sabe, eu sempre fui de estudar através de livros e muito metódicas. Então, para mim foi super tranquilo e eu me apaixonei já no primeiro ano. Você não se imagina fazendo medicina hoje? Não. Todo mundo fala, mas igual você falou, todo mundo fala assim, mas acho que você daria bem para medicina. Eu falei, pode ser. Mas eu gosto tanto, eu acho que é uma profissão assim que a gente tem contato com as pessoas, a gente vê a realização dos outros, mas é a nossa realização também. Uhum. E você achava que o teu pai ia te apoiar na época? Ou você foi assim, putz... Não, eu fui com medo, né? Novinha, assim, fui com medo, achando, puxa, mas eu sou médico, vai ser mais fácil. O teu irmão é médico, você falou, né? Também. Ele já tava... Não, ele é mais novo que eu. Mais novo? Ele é mais novo, mas ele queria desde pequenininho, que ele já dizia que ele ia ser médico igual o pai. Se tem influência da família, não tem como, tem, né? a minha mãe também é da área, minha mãe fez biologia, sabe? Então, foi... Foco na saúde. Então, assim, eu achava que era pra ser, assim. E aí eu
né, falei, nossa, será que ele vai aceitar? Nossa, ele foi super... Mas isso é bom, assim. né? Porque eu acho que você se descobrir daqui 10 anos que você tá na profissão errada deve ser muito ruim, né? Porque o tempo não volta, né? Mas o começo é mais difícil, porque lógico, se eu fizesse medicina, você tem lá os amigos, né? Você tem. Na arquitetura, Ah, é, né? ninguém da família. Desbravar o mercado. No começo foi mais difícil, assim, eu fui fazendo aos poucos, assim, foi entrando aos poucos. Você começa a fazer projeto para a família, para o amigo do pai. E aí eu fui me encontrando. Daí depois eu achei que era hora de sair, estudar mais, fazer uma especialização. Você começa a fazer, mas você tem que ter um diferente, né? Focar assim. Acho que até eu como personalidade, a minha personalidade, assim, uma forma que eu me visto, na forma que eu sou, eu sempre quis ter um algo a mais, sabe? Trazer alguma coisa diferente, assim, trazer essa personalidade. Eu falei, tenho que estudar e fazer algo que eu traga mais, né? Daí que eu fui para Itália. Então, comecei, na verdade, fazendo uma pós-graduação de restauro, que não tinha nada a ver. Ah, de restauro? Porque assim, foi uma maneira de eu entrar para ir para Itália, porque eu queria ir para Itália, eu falava já italiano, então estudei, eu e meu pai, a gente entrou na escola de italiano, porque ele também gostava. Caramba. A gente é de família italiana, mas a gente não sabia falar. E a gente entrou junto e eu fui fazendo e aprendi, assim. Nossa, é difícil pra caramba. É difícil, porque os verbos são difíceis também, né? Mas deu certo, assim, eu me encantei, assim, aprendi super bem. E aí eu queria ir para Itália. E daí, como eu estudei na PUC, surgiu na época uma pós-graduação que era de 1 ano e meio. Mas era o mesmo curso, assim, tipo, você saía com o diploma de... Era uma pós-graduação. Saía com o diploma da pós, ali, normal. Uma pós mesmo. Só que era de restauro. Eu trabalhei no começo com restauro. Ah, é? Lá na faculdade até, eu fiz na época tinha uma professora que estava implantando o laboratório de restauro da eu que fiz o laboratório eu que implantei junto com ela. A gente conversou com uma arquiteta, a Isadora Romanos. Ela também, ela fez lá na Itália, né, Fer? Eu acho que foi lá fazer, porque lá é o paraíso do restauro, né? É a Nancy, a professora Nancy, que é a mulher do Cláudio Maior, trabalham muito com restauro. E aí, na época, ela estava implantando na PUC esse laboratório, e aí me convidou não, ela fez tinha tipo uma... Pesquisa, né? Não, você tinha que se inscrever para poder participar. Então, e aí eles iam analisar os currículos e tal. E eu me inscrevi, eu falei, vou me inscrever. Porque ela me falou assim, se inscreva, porque você gosta, você é boa aluna, então a gente vai analisar as notas, o currículo, enfim, vamos analisar. E daí eu me inscrevi. E daí fui despretensiosa. Assim, falei, vamos ver o que dá. Eu tinha trabalhado anteriormente no IPUC, 2 anos no IPUC também. Estágio, que é um outro mercado, né? Tipo, quando a gente fala de interiores, arquitetura, o IPUC é meio que urbanismo, né? Urbanismo. É porque eu gostava. Então, na época, eu ia mais para esse lado, assim, sabe? Eu gostava dessa área. O restauro foi meio que uma ponta disso. E daí ela me acabou me chamando. E eu montei junto com ela. Eu lembro, assim, da primeira lista que a gente tinha que ter de todos os materiais necessários pro departamento ali de restauro, assim. Eram praticamente uma linha cirúrgica enorme. Eu fiquei pensando no meu pai. Eu falei, gente, agora eu tô fazendo aqui Eu fui comprar, e daí eu que fui comprar numa loja especializada de materiais médicos, porque, assim, o trabalho de restauro é super maravilhoso. Uma vez chegou um pináculo lá, que era de uma igreja lá de Ouro Preto, e que você tem que raspar. Então, assim, é um trabalho de paciência muito grande. Tem que ter, né? Tem que ter uma paciência. E aí, aos poucos, eu fui adquirindo essa paciência, que eu botava uma musiquinha, aí ia, porque você tinha que tirar as camadas. É uma experiência diferente. Então, eu acabei começando a fazer essa pós de restauro. Mas no meio do caminho eu já estava começando a trabalhar e tal, e eu tinha uma pontinha, né, dessa coisa do design, da moda, de Milão. Aí um dia eu conversei com o diretor lá da Universidade de Ferrara, veio para cá para fazer uma ação.
E aí, nessa conversa, ele falou assim, eu tô achando que você não quer fazer restauro, você quer ir para Milão. Você quer fazer uma coisa de design de interiores, de arquitetura, porque eu posso conseguir. Lógico, sério? né? Eu adoro restauro, mas... E aí eu acabei, ele me indicou que era, tipo, o melhor lugar lá para fazer uma coisa de interiores, que era a Escola Politécnica de Design, que é integrado com o Politécnico de Milano, com a faculdade, assim. E aí lá também você tinha que se inscrever, tinha que passar todo a curadoria lá. E aí eu lembro que eu tive que fazer um site pela primeira vez. Caramba! Para eles poderem ver o meu trabalho. Portfólio, coisa assim? Para ter um portfólio, currículo já mais de arquitetura, assim. Mas nessa época você já trabalhava, tipo, já executava a profissão, assim? Já, na verdade, assim, quando eu me formei, quando eu gostava dessa área do falei, né? E aí eu conheci a prefeita de Colombo, e ela falou, puxa, a gente tá precisando de uma arquiteta lá na prefeitura. Aí você já... Daí, imagina, eu tinha acabado de me formar, não tinha experiência nenhuma, gostava de urbanismo, lá conversar, lá tal, eu entrei lá. Eu fiquei trabalhando 2 anos. Depois eu fui para a área de planejamento, dos projetos de escolas, de creches. Foi bem legal. Grande, mas coisa grande também, sim, né? Mas é uma área assim que eu acabei me decepcionando um pouco. Quando você faz faculdade, você pensa, mas vida real não é bem assim, sabe? Então você se decepciona, você fala, puxa, estudei, tem as normas, daqui a pouco, sabe? Aí eu falei, não é isso pra mim. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer alguns projetos de... Meu Deus, né? Não é isso que eu quero. Eu não gostava. Então, por isso que eu fui para o urbanismo. Mas surgiu uma oportunidade, uma super amiga minha me convidou. Ela tinha comprado 3 conjuntos comerciais e o primeiro escritório deles, dela e do pai dela. E agora tocar o escritório. Então foi minha primeira oportunidade e eu amei. Eu fiz, porque daí eu mexi com arquitetura, eu mexi com as paredes, sabe? Eu quebrei parede, eu transformei aqueles 3 conjuntos num escritório de advocacia. Aí eles colocou a mão na massa mesmo, tipo de... Foi super legal. Experiência de interiores. Foi muito legal. E eu tava, ao mesmo tempo, eu tava trabalhando na prefeitura, mas chegou um momento, tava no meio da tarde falando assim, sabe? Não, aqui... Eu falei, não dá mais, eu preciso definir. E aí eu a fazer interiores. Então, assim, lógico, aluguei uma salinha e tal, e comecei, né? A partir daí, comecei a fazer projetos. Até o dia da inauguração desse edifício comercial, era um edifício novo, eles fizeram uma inauguração e o único conjunto pronto e super decorado era esse que eu tinha feito. E aí foi maior propaganda. Então, outra pessoa que tinha acabado de comprar me contratou também. Então, foi feito ali já. Foi uma oportunidade super legal, assim. E aí eu tava trabalhando, mas aí, voltando atrás, que eu decidi que eu precisava desse algo a mais, que eu queria ir pra Itália. Aí já tinha portfólio, então, né? E daí tinha você um pouquinho, sim, já tinha um pouquinho. Daí que eu fiz o portfólio pra entrar lá na que deve ser Universidade super concorrido, de Milano. Né? Tudo que é melhor é difícil, né, de conseguir. Daí foi bem legal. Daí eu fui pra lá, era um negócio pago junto, né? Então, assim... as economias. Tem que aproveitar o máximo, né? Meu pai me ajudou bastante. E aí eu fiquei 1 ano lá, então foi super legal, porque eu já estava italiana, então para mim foi super fácil. As pessoas falavam, nossa, mas você acabou de chegar na Itália e já fala? Eu falei, não, é porque eu já tinha estudado e tal. Eu até fiz aquela prova, chama TILS, é tipo a prova do TOEFL de inglês, eu tive que fazer, só que por italiano, lá no consulado italiano. Daí foi uma experiência diferente, porque eu nunca tinha morado fora. Eu dividia o quarto com a minha irmã. A gente morava, né, numa casa enorme, mas a arquiteta na época venceu meu pai. Eu e a minha irmã, a gente ia ficar mais unidas se a gente dormisse no mesmo quarto. Então pense, a gente ficou praticamente minha infância e minha adolescência inteira dividindo o quarto com a minha irmã.
foi legal, porque a gente acabou aprendendo a dividir, a respeitar o barulho, o horário de entrada. Mas quando eu fui para a Itália foi a minha primeira experiência sozinha. Total. Então foi super legal, assim, né? Dormindo sozinha, só que daí também me virando, dinheiro restrito, assim, que eu tinha, assim, ele dividi em 5 já, que tava 5 euros. Caramba! Então era... Deve ser ruim de fazer essa conta, né? Nossa, era assim, por exemplo, um shampoo que era R$5, lá era 5 euros. Só que pra gente era meros 25 reais. Então foi bem puxado, assim, ali. Mas aproveitei, eu viajei bastante, conheci lugares próximos da cidade e conheci professores super conhecidos da cidade. Então eu tive aula com Andrea Branzi, com Stefano Giovannoni, que é um arquiteto do design, que fez muitos produtos da Alessi. Tive aula com um arquiteto da Boff, fez as cozinhas da Boff também. Então, assim, foi coisa que você só vê em filme ou em livros, foi super né? legal, assim, sabe? Foi uma experiência diferente. E foi lá que eu comecei a aprender, para fazer um projeto, você precisa pesquisar. Então, foi super legal, assim, em cada projeto a gente fazia uma pesquisa, na hora de você projeto, estava tudo mastigado, assim, sabe? Já, na verdade, o projeto já estava ali, nas próprias imagens de referência que você tirava, né? Das texturas dos materiais que a gente pesquisava, sabe? Então, por isso que hoje eu gosto de ter um porquê. Que a gente tem um porquê, cada coisa tem uma história, conta uma história, tem algo por trás. Tudo envolvido com a pesquisa que você falou. Pega um projeto, você vai pesquisar. Com pesquisa ou com ideias, com histórias mesmo. Né? Depende do projeto. Assim. Essa vivência tua é bom lá também, porque, claro, você ganha a experiência da faculdade, né, com o mestrado, só que a troca de cultura também é muito legal, né? Com uma experiência de vida, né? Uma experiência de vida. Eu acho que tinha eu e mais 2 brasileiras. Tinha brasileiras. Tinha mais 2 brasileiras, mas eu não tinha muito contato com essas brasileiras, porque eu queria aprender italiano, aprender, sabe? Lógico que eu falava, né? A gente era amiga, tudo. Você não desviava. Mas eu morei com uma menina que era italiana, então eu falei, né? Aprendi a falar melhor ainda, e minha outra amiga era uma australiana. Então, falava italiano ou não? Ela falava menos, ela falava mais inglês, assim. Tinha uma outra menina que era da Turquia, e ela começou a namorar com um italiano lá, e o italiano queria falar inglês. Daí ele falava inglês com ela, e ela era bem novinha, porque quando eu fui, eu já tinha 28 anos. Então eu já era mais madura, eu já sabia o que eu queria. Então foi um mestrado que eu fiz já sabendo. Isso até foi uma dica de uma professora minha, que logo que eu me formei, eu queria fazer um mestrado de urbanismo. E ela falou assim, não, Alessandra, espere, você nem sabe ainda como é que a vida vai, para onde que a vida vai te levar. E você vê que a vida realmente vai te encaminhando, e daí você vai se achando, se encontrando. E aí, então eu fui fazer, quer dizer, bem depois, né? 6 anos, depois de formado? 6 anos depois de formado, porque eu 2005, eu me formei de 9 para 2000. Eu morei lá em 2005, então eu já tinha uma certa experiência, então eu já tinha um amadurecimento. E essa menina da Turquia falava só italiano, eu falei assim, falava só inglês, eu falei assim, você já pensou a tua mãe? Ela tinha acho que 20 anos, eu falei, a tua mãe vai pensar o quê? Que você veio pra Itália, ficou 1 ano e não aprendeu, namorando com o italiano, não aprendeu a falar italiano. Eu falei, você vai falar só italiano comigo agora. Eu falei pra ela. A gente morou um tempo juntas também, e aí ela ficava lá na luta pra falar o italiano. Mas é a melhor forma, né? Você tá imerso no negócio. Você vai comprar pão, você tem que falar italiano, né? Então... Sim, Então foi uma experiência bem, bem bacana. Então tinha gente da Turquia, tinha muito, tinha gente do Chipre, tinha australiano, tinha bastante gente da Espanha. Isso no mesmo mestrado. Nesse mesmo mestrado. Então era... Mescla, né? Super. Não, isso é legal, porque você tava sozinha lá, então você podia conhecer gente, cultura
e ter a vivência de vida, né? Porque a Europa, a Itália em si, lá, o polo do design interiores, você consegue absorver muita coisa lá. Lá que eu comecei a frequentar a Feira de Milão, foi a primeira vez que eu fui. Foi em 2005. Eu nem sabia que existia. E nem era no local que é hoje. Hoje eles fizeram um complexo, uma super estrutura. Em 2005 não. E você usa referências de lá nos seus projetos muitas, ou não? Muitas. Porque eu, como não entendo muito dessa parte, a minha parte é outra. Eu não sei o que porque cada região tem um estilo, né? Até, talvez, a arquitetura, falando em si, o banheiro dos Estados Unidos é diferente do banheiro do Brasil, que é diferente do banheiro da Itália. Tem um pouco. A Itália, eu acho que se assemelha um pouco aqui, até tem uma pegada mais moderna, mais clean. Até eu brinco assim, as camas, né? A cama americana trouxe para o Brasil essa coisa que o bacana era comprar cama box, e daí elas começaram a subir cada vez mais, e nós arquitetos tivemos que fazer cabeceiras cada vez maiores, e daí uma hora eu falei, não, qual que é a nossa essência, tal, o design e tal, é cama, é você trabalhar com design, então, tipo, lá tem muitas camas de couro, ou você desenhar mesmo a sua própria cama, solta uma faixa. Japoneses, né, tem essa coisa de dormir mais no chão e faz muito bem para a saúde. Então essa coisa veio americana. Aqui, nos projetos que você vai desenvolvendo, você vai pegando partes de cada... eu acho que Milão, propriamente dito, acho que tem mais essa pegada moderna, e eu tenho um pouco desse lado. Quando eu fui para lá, eu fiz uma visita uma vez na casa desse Stefano Giovanni, que é um dos mais designers da Alessi. Eu conheci a casa dele. A casa dele é um negócio... E é de verdade mesmo? Tipo, é de verdade, a casa dele é a casa dele. junto com o escritório. Era num negócio industrial, assim, enorme, assim. E ele foi explicando algumas coisas exatamente que a gente tem que ter uma linha e que as pessoas têm que conhecer você por essa linha. E eu acho que a partir desse dia, eu vim conseguindo isso, assim, as pessoas conhecem os projetos, falar, tipo, esse projeto. Porque tem esse conceitual muito forte, sabe? Você quer dar exemplo de coisas que você... Sim. Eu posso depois explicar aqui o ambiente. Aproveita, assim, né? então. Mas, por exemplo... A gente tá na Casa Cor, pessoal, só avisando. Uma coisa que eu gosto de trabalhar muito é essa continuidade, parede, teto, sabe? Então, assim, nesse período eu fui alinhando, sabe? Afinando o conceito, qual que seria a minha linha, assim. Você ganhou o prêmio, né, de tema particular. Isso. E, assim, cada ambiente tem o seu toque. E daí, nesse ambiente aqui, tem formas, tem texturas e tal. Qual que foi a tua ideia para esse ambiente aqui? A gente tá na Casa Cor. Esse meu ambiente chama-se Soul. Soul vem de alma, essência. Eu quis trazer um pouquinho de alma para esse ambiente. Esse ano, o tema infinito particular. Eram as nossas respostas pessoais para as transformações do pós-pandemia. Então, o que é importante para hoje no morar? O que é importante para você? Vamos trazer um pouquinho assim, o que me traz conforto físico, mental, espiritual, o que me traz boas recordações, o que me faz bem. E aí eu fui resgatar essa alma na infância. Então, todo o ambiente ele foi inspirado no quintal da casa da minha avó. Meu avô e a minha mãe, na época, ensinar a fazer o decalque das folhas. Sabe quando você põe um papel transparente na folha? Pega uma folha lá do quintal, passa o lápis, aí você vai... Façam isso, porque é tão legal. Primeiro que é terapêutico, assim, sabe? E aí você vai descobrindo que cada folha tem uma textura diferente. Muito legal. Então você pega uma folha, às vezes, enorme, e você tá olhando assim, você nem vê muito a textura. A hora que você passa o lápis, você percebe todos os
veiozinhos que ela trabalha. E eu acho que indiretamente, imagine, desde criança, porque eu tinha o quê? 4, 5 anos, né? Quando eu brincava lá, até uns 7 eu fiz lá. Então, indiretamente, eu trago muito texturas, né? Desde que eu falei das pesquisas, que são texturas. Se você quer pesquisar um tema, você pode usar, às vezes, a mesma cor no ambiente inteiro. Não é o caso aqui, mas você pode usar a mesma cor só com texturas. Então, eu aprendi lá na minha infância. Então, era um local que me trazia essa paz, esse aconchego, porque são cores da natureza, né? Então, tipo, e aí eu trouxe para cá as cores. Quando você tá na natureza, você tem essa sensação de paz, né? E aí eu trouxe esses tons mais terrosos, verde, as folhas, textura. Não é muito comum, né? Tipo, não é muito super Não, utilizado. todo mundo chega, nossa, mas o que é essa bancada? É uma bancada cor de argila, a casa da avó. A adega acho que é um negócio que chama a atenção de todo mundo, Não, né? todo mundo que chega aqui tira foto da adega. Nossa, sensacional e tal. É um elemento antigo, que é uma manilha cerâmica, que antigamente você poderia fazer paredes, sabe? Essas paredes vazadas, assim, divisórias vazadas. Então, é um material de baixo custo, sustentável, né, super original, e que você, né, ali ficou um cantinho, meio que uma dispensa, uma adega da casa da avó ali, mas com originalidade. O próprio formato que ficou ali acabou formando uma textura, né, que parece umas colmeias nesse tom de argila, de cerâmica. Você já pensou, quando você começou a desenhar, desenvolveu o processo criativo aqui, já tinha em mente isso? É porque essa peça era lá da minha infância também, então eu quis fazer... Então o projeto estava pronto, você puxou toda a lembrança. Tem algumas referências afetivas, né? Então tem essa mistura. E eu acho que isso dá um tom no ambiente, né? Porque... Tem, por exemplo, uma torinha ali de madeira, que é lá da chácara, que foi minha sogra que fez. Lá, literalmente. Lá da chácara, porque assim, às vezes cai, né, vem um vendaval lá, cai uma árvore, o que nós vamos fazer? A gente corta ali e faz uns banquinhos, e daí ela adora fazer escultura, lixar. Eu falei, mas lixa pouquinho, porque isso eu quero bem natural, assim, né? Porque era para trazer essa coisa da raiz das plantas, né, do tronco das árvores. Então a gente tem isso, a gente tem uma pedra lá também, que é um mármore, que também traz, todo mundo olha e fala, mas isso é mármore mesmo? É mármore. Então traz também essa referência da textura. Então eu trouxe, sabe, texturas, cores, formas que lembrassem esse quintal que eu tanto gostava, que eu me sentia bem, que eu aproveitei toda a minha infância. Assim. E você acha que, tipo, os clientes quando buscam você, acabam enxergando essa originalidade? Porque, imagina, essa adega ali é extremamente original, né? Não é um negócio que você vai em 5 casas e nenhuma vai ter. Não vai ter, né? Eu acho que a gente tem eu gosto de falar que eu tenho um feeling, assim, para entender o que o cliente quer, né? Porque às vezes o cliente, ele tá sonhando com uma casa lá, mas ele não sabe te dizer exatamente o que ele quer, né? Então, eu vou instigando, eu vou perguntando. Às vezes são conversas que não tem nada a ver, são conversas assim sobre viagens que a pessoa fez, sobre o que ela gosta. E aí, tudo isso eu vou pescando, sabe? Eu vou escutando, eu vou pescando nessa primeira conversa. E aí esse filho, vem algumas ideias assim, para daí quando você apresentar o projeto, a pessoa fala, nossa, mas tipo, era isso que eu tinha pensado, mas eu não conseguia te falar, sabe? Uma coisa assim. E as pessoas que visitam aqui, em outras Casa Cor, porque acaba sendo uma visualização maior do teu trabalho na Casa Cor, as pessoas falam, nossa, são projetos completamente diferentes. Por exemplo, esse do último que eu fiz, que era Casa Maldivas, que era um ambiente inspirado numa praia, né? Mas era também na natureza, até por coincidência. Mas eram projetos completamente diferentes. Mas a pessoa falou assim, nossa, dá pra ver que você tem alma. Você põe alma nos seus projetos. Você põe algo a mais. Você tem esse feeling, assim, sabe?
que não porque aqui é um projeto até moderno, ele é mais clean, mas ele tem vida. Isso que ele combina o moderno com... Porque quando você fala que, quando eu falei que o projeto estava pronto, você pega as experiências e tal, você já se remete às coisas mais antigas. Pô, na época que você estava com a tua avó aproveitando e tal, só que isso você trouxe para a modernidade, né? Você encaixou elementos que são atuais. Para o dia a dia, para você receber as pessoas, então aqui imaginei um ambiente, né? Pandemia, você tá tão ali querendo receber os teus amigos, tomar um vinho, né? Relaxar, conversar, né? Eu acho que a gente sentiu muito a falta dessa conexão, assim, né? E a casa para ser vivida mesmo, sabe? Para você utilizar, assim, a casa tem que ter o que você realmente precisa. O que você precisa, né? Então, por exemplo, banheiro, é uma sala de banho, é um espaço que é para você relaxar, que você pode jogar lá de repente um tatame, vai fazer uma meditação, vem a luz natural, mas ao mesmo tempo tem uma iluminação aconchegante. Então, eu acho que é isso, a casa tem que contar a tua história. Né? É isso que é legal, né? Cada projeto é um projeto. É um projeto. Eu lembro da Casa Cor Antiga, que aquela parede também chamou bastante atenção, né? Com as formas curvas, a gente pensou um pouco nas ondas do mar, porque era um ambiente inspirado em Maldivas, uma foto, assim, né? E a gente quis também usar texturas de areia, então ali tinha muito revestimento, né? Texturas de revestimentos, tinha tons de azul, mas tinha essas formas bem orgânicas do mar, assim, né? O tapete que eu tinha desenhado lá também. Então, eu gosto de imprimir, sabe? De cada coisa ter um porquê. O tapete é assim, por conta disso. Por exemplo, esse tapete que tem aqui, ele é todo espiral. É um tapete que já existia, não desenhei. É de uma designer até. Mas ele tem cada cor, ele tem um degradê de tom terroso e cada cor tem um pigmento vegetal, porque ele é um tapete feito de lã, 100% natural. Então ele também tinha super a ver com o meu espaço, né? O quadro, por exemplo, as duas obras de arte que tem aqui, que está fazendo um super sucesso, um artista baiano, que foi apresentado por uma pessoa lá da Casa Cor de São Paulo, que eu gosto bastante, e ele me apresentou esse artista. Ele mora lá no interior da Bahia, numa cidade que tem 112 famílias. E ele mora num sítio, e ele gostou da minha história, do meu conceito e tal, que alinhava com o dele, porque ele mora no meio desse sítio que tem um monte de árvore, que tem um monte de folha. E aí ele pintou, lógico, ele separou várias fotos das folhas e tal, e a gente escolheu, acho que ele me mandou umas 50 fotos. E a gente escolheu o que se encaixava aqui no espaço. E essa pintura é uma pintura hiperrealista, que tem gente que chega e fala, nossa, a pintura mas parece foto, sabe? Parece foto mesmo. Mas ele, o pessoal deve estar vendo aí, tá passando. Ele tem esse detalhe, sabe? Esse olhar de perto. E ele conseguiu representar essa textura da folha que eu brincava, que eu decalcava. Então, cada folha tem essa textura diferente. Tem o orvalhozinho, né? A gotícula de água. E ele veio pra cá na semana passada. E eu fiquei super feliz, porque quando ele chegou aqui, ele chegou com uma caixa cheia de folha. E eram as folhas que ele utilizou para pintar os quadros. São as folhas que estão aqui? São as folhas que estão aqui. Imaginei. Então eu fiquei super feliz, assim, né? Porque, nossa, de uma sensibilidade, assim, que pra mim, tipo, representava esse espaço, né? As folhas, a textura das folhas, foi daí que tudo começou, né? Não, e é legal que eu vejo o projeto de interiores, de arquitetura de forma geral, que quando você vê que não tem nada sobrando no espaço, parece que tá agradável, tá, tipo, tranquilo. Tá harmônico. Por exemplo, a gente tá gravando aqui, o pessoal não tá vendo, mas tem um softbox aqui, né? Eu cheio de cabo passando, não faz parte do ambiente, né? Mas tirando isso, ele já fica ameno, já fica tranquilo as pessoas e tal. falam, nossa, é um ambiente que traz paz, aconchego. E olha que a gente chega de cara e olha uma bancada de Silestone, cor argila, tipo, que já chama super atenção. Fala, nossa, né? Só que
a combinação com tudo, ela ficou... Fica harmônico, né? Chegando. E essa que eu acho que, eu não sei se para você é um desafio, claro que você tem que ter experiência e tal, eu sou uma negação para criatividade, mas unir os elementos que combinem deve ser um desafio. No caso, você falou as texturas das paredes, elas vão combinar com o tapete e elas vão combinar com a cor mas e eu tal. faço isso, eu vou colocando uma coisa do lado da outra, sabe? E eu vai acho dando que certo. porque como eu já tinha o conceito muito bem definido na minha cabeça, eu fui esse ano para revestir em março, e lá que eu escolhi os revestimentos. Eu olhei esse piso e falei, nossa, tem tudo a ver. Então aí eu fui combinando piso, o tampo, né? Aí quando eu fui fazer o teste da textura, a gente fez uns 4 testes de cores, aí a gente colocou junto com o piso e aí a gente tinta vai normal? passando. É tinta? Não, é uma textura, chama textura. Decora Velvet, que parece um gel, assim. De quem que é? Da Coral. Da Coral? Não, super bonito, porque aqui está com as luzes ali, tipo, ela faz uma textura super bonita. Ela faz um efeito meio aveludado. E aí, por exemplo, ali na parede, que era só uma circulação, eu fiz um recorte na parede que parece um arco. E esse arco remete um pouco à minha infância também, então por isso que eu fiz esse arco. E daí eu joguei uma luminária, então ficou um corredor conceitual, com uma luminária super moderna, que joga uma luzinha para ver esse efeito da textura e que remetia essa coisa do arco, que remetia um pouco à minha infância. E ainda por coincidência, quando eu fui ver algumas coisas de Milão desse ano, da Feira de Milão, que eu não fui porque eu estava aqui, os lançamentos da Natuzzi, que é do sofá, da Natuzzi Itália, todos os showrooms lá na Itália são com esses arcos, porque por causa da pulha. A Natuzzi vem, a estrutura, a fábrica deles é lá da pulha. E daí eles trabalham com essa coisa mais mediterrânea, assim, que são os arcos. Eu falei, ainda coube, deu um fit ali. Coincidência das duas coisas, assim, do arco, mas não foi de propósito. Eu fiz mais por uma lembrança de infância, assim, mesmo. E esse do ambiente, assim, de forma geral, porque aqui são 4 ambientes, né, praticamente. Sim. A gente tem aqui, a gente tem lá fora. Teve algum que foi o mais complexo para você se inspirar? Porque aqui, desse ambiente aqui onde a gente está, é de onde surgiram a maior parte das inspirações, né? Sim. Mas o banheiro é super diferencial também, né? No banheiro a gente tem essa coisa do natural, que a gente colocou as plantas naturais, tem a iluminação, então ali foi um desafio, porque ali a gente tinha umas telhas metálicas, não era aberto, né? Não vinha luz, então a gente retirou essas telhas. Eu coloquei uma cobertura de vidro para ter essa entrada da luz natural. Então, de dia você tem essa coisa da iluminação e à noite, que fica escuro, você tem a iluminação aconchegante, né? A banheira também. A gente também trabalhou um mármore daqui, um mármore Paraná, também de uma maneira mais artesanal. Então, o pessoal que faz para mim as pedras ficou lá uma semana apicoando, que a gente chama, na borda. Então foi um trabalho de borda todo artesanal, bem legal. Então, quem que faz os mármores? São a Pedra Moderna, Pedra Moderna Slim. Eles são super bons, é uma empresa familiar. Eu gosto bastante, assim, porque qualquer desafio que eu coloco para eles vão lá em casa. Pelo jeito que você falou, são bastantes desafios. Você sabe que, na Casa Cor de 2018, eu fiz um banco, não sei se o pessoal vai lembrar, era um banco, era um quarto de hóspedes. Era curvo, assim, era curvo. Então a gente trabalhou, e era de mármore Paraná também, então a gente teve que trabalhar com uma outra pedra embaixo, foi um desafio. Mas eles gostam desses meus desafios. E ali no closet também a gente criou uns cabideiros na pedra também, que ele também trabalhou assim nessa maneira. É mármore? É mármore também trabalhou dessa maneira mais artesanal. Então eu gosto. São pequenos toques que dão personalidade. No espaço. E no quarto, que a gente já tinha cama da Natuzzi, que é uma cama, né, ela já por si só ela já faz uma presença, porque ela tem um design, a cor que eu escolhi também, aquele verde muso. Mas eu tinha um painel legal, um painel diferente. Então esse também foi um desafio. Eu tinha desenhado um painel que lembrava um pouco a textura das folhas, eu comecei a desenhar. E era meio que uns ripados, assim. E aí, quando eu terminei de desenhar, eu falei assim, mas tá muito comum isso. Porque acho que depois começaram a surgir
revestimentos que lembravam um pouco desse ripado. Eu falei, vai parecer que eu comprei o revestimento e não criei nada. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa diferente, né? Mas não surgia nada na cabeça. E um dia eu fui na exposição do André Mendes, lá no MON, que ele tá com uma exposição lá no MON. E o André Mendes é um artista que eu já gosto há tempos, assim, fiquei amiga dele. E saí de lá, depois da exposição, com uma ideia. Eu falei, gente, mas eu gosto muito desse trabalho do André, que ele tem uma linha contínua. Ele começa a desenhar, ele faz escultura, ele faz pintura, ele é um artista super... Só para quando acaba, né? Não, ele é super famoso. Né? Até essa semana, a última semana da exposição dele. E aí, aí eu falei, eu vou plantar uma sementinha lá, um desafio para ele. E daí eu liguei para ele e falei, André, seguinte, eu quero que você faça um painel para mim, na madeira. Quero que você faça um desenho, na verdade, né? Para esse painel que vai ficar atrás da minha cama. Só que ele precisa ter um conceito, né? Ele precisa ter um porquê. E aí eu falei, tá, mas é o quintal da casa da minha avó, né? Então é a folha, a vegetação. Eu falei, mas é um quarto, né? Se eu ficar fazendo desenho de árvore, de folha, ele não vai ter muito sentido, muita criatividade. Vai ficar tudo com isso, né? Aí eu falei assim, olha, mas o quarto de casal, ele tem que representar o casal. Né? Então eu falei, então eu quero que seja um quarto de casal, né? Que represente essa coisa dos dois, né? E falei isso pra ele. E aí ele veio com o desenho, né? Depois de alguns ajustes e tal. Então, se vocês olharem, é um desenho que tem um pouco da vegetação, da folhinha, mas nessa linha contínua formam-se dois rostos. E então você enxerga o casal, você enxerga esse entrelaço das linhas, que para mim é o amor, né? Então eu gostei bastante. Daí foi um trabalho junto com a marcenaria que eu trabalho, que é espetacular. Então, assim, se você olhar de pertinho, são 4 painéis que formam esse desenho, mas você não consegue enxergar a emenda dele. Parece que é um... E aí foi todo fresado, né, na marcenaria, que a gente diz que é um trabalho usinado. Assim. É isso que traz identidade, né? Então são pequenas coisas que você vai fazendo, né? Poderia ficar aqui um dia conversando de exemplos desses pequenos detalhes, que é o bacana do projeto, que torna ele único. E tem algum projeto que, dentro da tua trajetória, te chama atenção, você sempre lembra dele, assim, como... consegui entregar o meu maior diferencial, assim. Porque não que em todos você não deu o teu melhor, mas normalmente o cliente, às vezes tem muita restrição, ou ele tem muitos gostos que você acaba fazendo, não, esse quarto eu fiz, mas é porque ele quis, não vai muito com o que eu... Ai, puxa, cada projeto é único, assim, é diferente, acho que não tem um que se destaque, acho que vai ter um que se destaca, que é o meu, que eu tô fazendo agora. Um pouco do que tem aqui vai para lá, mas quando tiver pronto, vocês vão ver que é completamente diferente, porque o sofá, eu vou levar para lá. O sofá não adianta querer comprar. Não adianta. Já. Não, pode comprar outro, não esse. Mas o sofá, a cama, esse painel também do artista, do André, também vai. Mas ele está em outro contexto, num outro lugar, então é bem legal, porque é completamente diferente. E foi um projeto que me desafiou muito, porque é uma cobertura térrea, né? Então é praticamente uma casa suspensa térrea, porque você sai e tem porta-janela em tudo, assim, você sai para a sacada, é um apartamento que tem sacada no entorno todo dele. E é um apartamento muito quebrado, muito de ângulo, assim, sabe? Então foi um desafio bem grande. Mas, assim, dos projetos, os projetos que eu mais gosto, assim, que eu acho que eu trabalho mais essa linha conceitual, são os projetos infantis. Infantis? Assim, dentro da casa, né? Porque a pessoa não me contrata só para fazer isso, mas lá dentro tem, né? Porque são quartos, assim, que você consegue, porque daí a tua imaginação pode ir, assim, então tem... Nossa, todos os quartos que eu fiz até hoje, assim, moram no meu coração, assim, então, por exemplo, eu fiz um quarto que a família gostava muito de cavalo, né? Tinham cavalos, iam pro jockey e tal, então a gente criou um painel todo recortado a laser, a gente desenhou o cavalinho com um design diferentinho, eu desenhei o berço, então tinha tudo a ver, sabe? Aquele conceito.
Eu já fiz quarto de dinossauro, já fiz quarto, às vezes que não tem um tema específico, mas você vai pegando uma coisinha da criança aqui, uma coisinha do pai ali, cria, e aí fica uma coisa super lúdica, às vezes através de cores, às vezes através de texturas, assim. Então são projetos que eu gosto bastante. É que você não pode colocar tipo um dinossauro no quarto do casal, né? Aí no quarto da criança, quanto mais aflorar a tua criatividade, mais... Não, é bem legal, as crianças ficam loucas assim daí, né? Os projetos da Casa Cor também, porque você tem uma liberdade maior para apresentar aquilo que você... Você pode ter vários desafios aqui. Aquilo que você acredita, né? Porque lógico, quando é o cliente... Você tem a tua ideia, você propõe, mas tem também tem outro lado, tem né? toda a bagagem do cliente. Então você tem que saber juntar as duas coisas, porque a casa é dele, né? Você não pode falar, já sei tudo que eu vou fazer, eu vou fazer assim, assado. Não, né? A casa tem que mostrar essa personalidade do cliente. Então, às vezes você tem lá um objeto que é característico da família, e que ele, eu preciso colocar essa poltrona porque é bem da minha avó, da minha bisavó, sei lá, e às vezes é uma coisa que você... Fica assim, mas tem que encaixar, tem que encaixar e tal, e aí você coloca, né? Ou às vezes a pessoa quer uma determinada cor, né? Então sempre tem alguma coisa que você vai encaixando, mas lógico dentro desse conceito, dentro dessa criatividade que as pessoas já conhecem um pouco, que transparece um pouco no meu trabalho. Assim. E você foca mais em residencial agora? Olha, o primeiro foco foi no comércio, né? O meu foco é residencial, mas eu tenho bastante trabalhos corporativos. Agora eu estou fazendo um escritório bem legal. Logo vai estar pronto. É um escritório de um cliente que tem uma empresa de aplicativo de música. Né? Então... Diferentão, então. Só homens, né? Então é um projeto mais masculino, mais moderno, ousado. Tem teto pintado de azul, por exemplo. É bem legal, tá quase ficando pronto. Então eu gosto também, porque tudo que mexe com a criatividade não tem uma coisa assim, você faz só residencial. Acho que não, acho que... Primeiro que não dá para recusar projeto, né? Que assim, lógico que também você não pode, né? Ir para tudo, indústria, sei lá. Então assim, se foca, mas eu acho que mexe com essa coisa da criatividade, das texturas, das cores. Eu sou muito técnica também, muito funcional, então assim, olha aqui, a pessoa faz, às vezes vem, mas eu queria colocar aqui, eu falei, olha, depois você vai falar que não consegue passar, porque tem que ser funcional, tem que ser ergonômico, não adianta ser só bonito, né? Então isso eu sou super firme, não dá pra fazer, sabe? Não cabe, porque realmente não vai caber. Ela tá fazendo agora um consultório médico, e daí ela queria colocar mais uma coisa, eu falei, não, a distância da maca até aqui tá tanto. Então, se eu colocar mais uma coisa, você não vai conseguir trabalhar, né? Porque a pessoa olha assim a planta, ela não tem essa noção, né? E a gente tem que ter esse lado técnico e aí... Assim, senão você entrega um projeto ruim. Alertar. Então, isso também. Então, não é só essa parte funcional. Eu sou super criteriosa, super detalhista, super perfeccionista. Então, mesmo quando todos os fornecedores já sabem que eu tenho essa exigência, não tá bom, vamos arrumar aqui, sabe? Eu sou bem crítica com isso, assim, porque tem que ser. Então, antes passa por mim, depois passa pelo cliente lá, porque... Para resolver antes qualquer problema. Isso. Tem que estar tudo certinho. Assim, que o cliente cria uma expectativa, né? Então, ele quer aquilo lá. Daí é bom que ele receba o produto final da forma que ele espera. Então, assim, a gente faz o programa, mas por isso que eu gosto de acompanhar. Tem gente que fala assim, você faz só projeto? Eu falei, eu faço projeto e executo. Porque às vezes você vai só fazer o projeto, no meio da execução surgem tantas coisas que você tem que redetalhar, algumas coisas surgem imprevistos que você que fez o projeto que tem que resolver, né? Então eu acho que é bem importante a execução, esse olhar criterioso, né, da perfeccionista, da detalhista, eu acho que é bem importante. É que o projeto é diferente do muro, né? Se alguém sobe a metade do muro, o outro vai lá e coloca mais tijolo, tá fechado.
O projeto você não consegue pegar o projeto de outra pessoa e adaptar, né? Não, é bem difícil. Já aconteceu de ter que pegar um projeto de uma pessoa que tinha começado, que não deu certo. É difícil, porque né, a vontade é você começar do zero, mas algumas coisas você acaba tendo. Você não pode, né? Tipo, opa, paguei aqui sem querer, vamos começar do zero. Faz parte. Mas, Alessandra, foi muito bom ter conversado com você. Obrigado por ter aceitado tirar esse tempinho para vir bater o papo com a gente. Passou rápido, né? Mas é isso aí. Pessoal, obrigado por quem ficou até o final. Reitero, venham aqui na Casa Cor para conhecer. Não fiquem só nos vídeos aí. Se a gente vê que o pessoal não tá vindo para cá, a gente vai colocar um pano de fundo aqui para ninguém ver o que está acontecendo. Mas é isso aí. Obrigado, Alessandra. Obrigada por terem me ouvido, contei um pouquinho da minha história, por ter conhecido um pouquinho mais do meu trabalho. Venham visitar a Casa Cor, porque aqui é totalmente diferente, né? Às vezes a pessoa fica, já vi foto e tal, mas a energia que tem aqui é diferente. Não, é diferente. Então, venham conhecer e que precisar, a gente está à disposição. É isso aí. Até mais, pessoal. A gente ficou por aqui. Tchau.